Continuação da leitura. Aconteceu alguma coisa. Consideremos um dos aspectos mais básicos da realidade virtual. Dificilmente alguém questionaria que o fato de estar dentro do corpo é normal, natural e uma experiência verdadeira. Mas isso contraria o fenômeno das experiências fora do corpo, as EFCs, que foram documentadas em todas as culturas durante séculos. A experiência fora do corpo mais conhecida é ir em direção à luz, relatada por pacientes que morreram clinicamente durante procedimentos médicos de emergência, principalmente de ataques do coração. Acontece que esperar ir em direção à luz quando morrer é um engano, porque o que ocorre nas experiências de quase morte é muito mais individual do que se pensa. O maior estudo sobre experiências de quase morte, que examinou 2.060 pacientes que morreram sob cuidados emergenciais ou de terapia intensiva, chegou à conclusão de que a morte não é um evento único, é um processo. Não há somente um evento final ou definitivo. Durante o processo, há meios de reverter a morte. Nos casos em que os médicos conseguiram que o coração, os pulmões e o cérebro voltassem a funcionar, cerca de 40% dos que morreram e voltaram lembraram que aconteceu alguma coisa, entre aspas, quando estavam em parada cardíaca. Esta parte do estudo, que recebeu o título de consciente e foi conduzida por um médico inglês de terapia intensiva, o Dr. Sam Parnia, parece irrefutável, mas rapidamente os detalhes de aconteceu alguma coisa, entre aspas, tornaram-se controvertidos. Precisamos mergulhar em alguns detalhes para descobrir quais são as questões. De 2.060 pacientes que morreram, o estudo foi feito de 2008 a 2012 e incluiu 33 pesquisadores em 15 hospitais. 104 foram ressuscitados. O primeiro ponto a ser considerado é que todos tinham realmente morrido. Não estavam em quase morte, entre aspas. Corações e pulmões tinham parado de funcionar e após 20 a 30 segundos o cérebro deixou de mostrar atividade. A decomposição de células por todo o corpo leva horas para começar depois disso. Era um intervalo entre morrer e ser trazido de volta à vida que 39% dos pacientes relataram a lembrança de estar conscientes, apesar de o cérebro ter parado de funcionar. O Dr. Parne acredita que esta seja apenas uma fração daqueles que tiveram essa experiência. O restante teve a memória apagada por inflamação cerebral, que ocorre durante as 72 horas depois que a pessoa é trazida de volta, ou por medicamentos administrados como parte da ressuscitação, que também causam perda de memória. Dos 101 pacientes que preencheram um questionário sobre sua experiência durante a morte, somente 9% tiveram uma experiência compatível com o modelo típico de ir em direção à luz, entre aspas. As lembranças, em sua maioria, eram vagas e desfocadas, às vezes agradáveis, outras não. Somente 2% dos que voltaram, ou seja, 2 pessoas das 101, tiveram a experiência de consciência total ou de estar fora do corpo e olhar de cima para os corpos enquanto viam a equipe médica trabalhando para revivê-los. Apenas uma pessoa conseguiu descrever com precisão o que tinha acontecido na sala, com detalhes suficientes que correspondessem aos eventos cronometrados. E o que essa pessoa nos conta sobre como é morrer? Depende. Os céticos classificam todas essas experiências como puramente físicas, alegando que se tivéssemos meios mais acurados para medir a atividade cerebral, em nível bem sutil, teriam percebido que o cérebro não tinha realmente morrido. O Dr. Parne aceita que isso pode ser verdade. O foco principal do seu estudo é descobrir como alcançar melhores resultados na ressurreição que possam trazer de volta uma pessoa normal, sem lesões nos órgãos, principalmente sem dano cerebral depois da morte clínica. Mas
A conclusão pessoal do Dr. Parnia é que uma pessoa pode estar totalmente consciente sem a função cerebral como o ex-paciente. Ele recorda a distância básica há mais de 2000 anos entre Aristóteles e Platão. Enquanto Aristóteles defendia que a consciência era um fenômeno físico, Platão dizia que não, que ela residia em uma alma que transcendia o corpo. O estudo da Awareness, que quer dizer consciente, não confirmou nenhum dos dois lados. Céticos e crentes não mudaram de posição ou de preconceito. Pode-se dizer que é um passo importante transformar a morte em um processo que pode ser revertido. Significativo também é que a consciência durante a morte cobre uma ampla série de experiências diversas, não apenas a de todos, indo em direção à luz. O que eu gostaria de ressaltar é que, mesmo ao morrer, a pessoa molda a experiência pessoalmente. O Dr. Parnia descobriu que a interpretação espiritual das pessoas sobre sua experiência de morte coincide com sua própria fé. Se cristãs, elas interpretaram a luz como sendo Cristo, o que foi diferente para hindus e totalmente não espiritual para os ateus. O que acontece quando morremos está aberto a interpretações. O único consenso entre os que voltaram foi que a morte é um processo confortável, que não deve ser temido. Ao experimentar diretamente que seu medo da morte não tinha fundamento, essas pessoas descobriram uma perspectiva diferente em relação à vida. Muitas, se não a maioria, concluíram que deveriam levar uma vida menos egoísta, mais em função dos outros. Creio que foi bom que o estudo da Aware, ou seja, consciente, confirmou que acontece alguma coisa, mas por que estamos tentando resolver a questão da consciência no momento final, quando vida e morte estão em jogo? É como tentar confirmar a gravidade, perguntando aos sobreviventes de um desastre aéreo sobre sua experiência de cair do céu. É uma experiência de consciência cotidiana que precisa ser explicada, não situações extremas. Debati e conversei com inúmeros neurocientistas e nenhum foi capaz de responder às questões mais simples sobre consciência. Entre elas, o que é um pensamento? Como a atividade eletroquímica em um neurônio se transforma em palavras, visões e sons na cabeça? Por que o próximo pensamento de uma pessoa é completamente imprevisível? Se alguém possui um vocabulário de 30.000 palavras, isso significa que um aglomerado de células cerebrais sabe 30.000 palavras? Se for assim, de que modo as palavras são armazenadas? Para a palavra gato, existe um lugar em uma célula cerebral que contém as letras G-A-T-O? Ninguém conseguiu responder adequadamente a nenhuma das perguntas.